Boa noite, minha gente querida, meus amigos, meus irmãos. Muita paz para todo mundo, para nossa terra toda. Vamos começar o livro A Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. E ele diz assim: talvez o grande propósito do Espiritismo para a humanidade seja despertar virtudes, desenvolver potenciais que o Criador deixou depositados em nós. Para isso é necessário nosso esforço constante na evolução de nós mesmos. É um autoconhecimento, né? Onde a gente reconhece o nosso potencial, reconhece as nossas virtudes e se esforça para evoluir. É uma mensagem positiva de tudo que nós temos a desenvolver para se tornar um espírito puro. No Livro dos Espíritos, hoje a gente lê a última pergunta do item Possessos, no capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Diz assim: o que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se dê. Se se chama demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se destrua a sua influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se se atribui ao demônio a causa de uma enfermidade, quando for curado, dirá com acerto que se expulsou o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresta às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. É preciso compreender bem isso e não se esquecer nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Aqui fica claro, né, que quando se refere a demônios no Evangelho, está se referindo aos maus espíritos, aos espíritos sofredores, inferiores, que querem subjugar alguém. Para destruir a influência, tem que destruir a causa da influência, né? Bem claro. Isso a gente leu no capítulo todo. No caso do Evangelho, a gente lembra que Jesus tinha uma autoridade moral imensa. Então ele expulsava os espíritos maus muito tranquilamente. Mas eu acho que aqui ele fala da expulsão dos demônios, bem isso mesmo, não é demônio, é mau espírito. É isso que ele quer dizer. Para não parecer absurdo que exista, que a gente não acredita em demônios, a gente não concebe espíritos votados eternamente para o mal. Bom, vamos então para a Gênese. Na Gênese, a gente começa um novo capítulo e uma nova parte do livro, que vai falar dos milagres segundo o Espiritismo.
nesse capítulo, com o título Caracteres dos Milagres, o primeiro item é os milagres no sentido teológico. Na acepção etimológica, a palavra milagre, de miraculum, admirar, significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. A Academia definiu-a deste modo: um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta seu poder. Tal com efeito, a acepção vulgar que se tornou o próprio sentido, de modo que só por comparação e por metáfora, a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Uma das características do milagre, propriamente dito, é ser inexplicável, por isso mesmo que se realiza com a exclusão das leis naturais. Tanto a ideia é essa que se lhe associa que, se um fato milagroso vem a encontrar explicação, já se diz que não constitui milagre, por muito espantoso que seja. O que para a Igreja dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Ela se firmou tão bem sobre esse ponto que assimilar os milagres aos fenômenos da natureza constitui para a Igreja uma heresia, um atentado contra a fé, tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer em certos milagres. Outro caráter do milagre é o ser insólito, isolado, excepcional. Assim que um fenômeno se reproduz, quer espontânea, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei, e desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres. Bom, aqui começa essa explicação básica do que é milagre, de como foi concebido na Igreja, no catolicismo, o milagre. E aí ele vai desenvolver até chegar ao nosso ponto, que é o milagre, ele tem uma explicação. Vamos chegar lá. Então, vamos terminar as nossas leituras de hoje com a trova de Luiz Pistarini, no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Perguntas e respostas. Lares, instâncias terrenas. Família, quadro comum. Ligações surgem dezenas. Amor, há somente um.